Olá, estamos começando o programa Bem Viver dessa semana. No dia 15 de fevereiro, nós estamos com o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. E hoje nós estaremos conversando com a doutora Cibele Lousada sobre este assunto. Começamos nosso programa de hoje sobre câncer infantil. Comigo, doutora Cibele Lousada. Doutora Cibele, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, residência médica no Hospital das Clínicas da UFMG, residência médica de Pediatria, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora auxiliar do Departamento de Clínica Pediátrica e do Adulto da Universidade Federal de Ouro Preto, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, sócia da Clínica Pediátrica Bem Querer, aqui em Ouro Preto, e nossa cooperada Unimed. Bem-vinda, Cibele. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite e principalmente pela oportunidade, de falar sobre um tema que é tão relevante, ainda mais no mês, em que nós temos o Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil. A gente acha que quando a gente está conversando com o pediatra, nós vamos falar de cuidados com a criança, puericultura, e a gente está notando doenças graves acontecendo, principalmente na infância, que a gente não falava muito. Câncer era um tabu, né? Sim. Sempre foi um tabu. Um assunto assustador. Né? Como é que a gente dá a introdução? O que é o câncer infantil, Cibele? O câncer infantil é, sem dúvida nenhuma, considerado uma doença grave, mas é uma doença rara, Apenas 3% das neoplasias malignas acometem os jovens entre 0 e 15 anos, com predomínio nas crianças entre 4 e 5 anos de idade. O câncer na infância e na adolescência tem características muito próprias e bem diferentes dos tumores dos adultos. A célula que sofre a mutação em seu material genético, ela perde a capacidade de se diferenciar. E com isso ela se comporta como uma célula embrionária. A principal característica da célula embrionária é se multiplicar de maneira rápida e desordenada. E essa é a grande diferença, porque dessa maneira, então, o tumor na infância ele se prolifera de uma maneira muito mais rápida do que os tumores nos adultos, que às vezes demoram anos para crescer, para evoluir. Num termo mais popular, ele é hereditário, ele é genético, assim, a maioria dos cânceres infantis, eles não são adquiridos, eles já vêm com essa alteração de célula desde o nascimento? Existem alguns estudos que sugerem que em raros casos exista um componente genético no desenvolvimento do câncer, mas ainda não se sabe muito sobre isso e realmente o câncer na infância não está associado a fatores ambientais e nem a estilo de vida. E por isso a dificuldade em prevenir o câncer infantil. Eu estive com a Laís, nutricionista, semana passada, e uma das coisas que eu comentei com ela foi exatamente dentro da alimentação saudável. A gente está falando que a maioria não são predisponentes. Tem algum relacionamento da alimentação da criança com o câncer na infância? Não, até o momento não se sabe sobre nenhum fator de risco nesse sentido. Quais são os principais tipos de câncer na infância? Os tipos de câncer mais comuns na infância e na adolescência são a leucemia, responsável por 33% de todos os casos, os tumores do sistema nervoso central, os linfomas e o que a gente chama de tumores sólidos, que são representados principalmente pelo neuroblastoma e pelo tumor de Wilms. Quais são os desafios da medicina ter enfrentado contra o câncer infantil? No caso do câncer infantil, o grande desafio da medicina é, sem dúvida, o diagnóstico precoce, Como o câncer infantil, não há como prevenir o câncer infantil, diferente do adulto, em que o câncer ele se deve ao envelhecimento, ao tabagismo, ao etilismo e a outros fatores de risco, como na infância não há como, a gente não tem uma definição de quais são esses fatores de risco, o grande desafio é o diagnóstico precoce, Os sinais e sintomas do câncer, eles são muito inespecíficos e eles podem ser confundidos com uma série de doenças. Então, o nosso grande desafio é diagnosticar no início do quadro o que ainda não acontece, Os centros especializados, eles ainda recebem crianças numa fase muito avançada da doença.
Hoje nós estamos falando com o pediatra, mas a gente fala que o infantil hoje vai do 0 aos 19 anos, né, Sibeli? E os pais têm um cuidado de levar a criança, principalmente no início da infância, com puricultura e tudo. E depois vai perdendo um pouquinho esse hábito. E, como você estava falando, 80% do diagnóstico precoce, o câncer é tratado e curado. Isso. Então, qual que é a recomendação, principalmente qual cuidado com os pais tem que ter com, vamos falar, com a criança e com o adolescente? O pediatra é o maior aliado, né, do diagnóstico precoce. O pediatra é quem deve estar atento, né, ao diagnóstico precoce, porque é ele quem vai acompanhar regularmente essa criança. Na primeira infância, né, nos primeiros meses e nos primeiros anos, e a partir dos 3 anos de vida, a recomendação é que pelo menos essa criança seja levada uma vez por ano, né? Não necessariamente para exames laboratoriais, mas pelo menos para um acompanhamento, né? Do crescimento, do desenvolvimento sexual, da nutrição, né? Do diário alimentar da criança, porque a partir dessa consulta regular, a gente consegue às vezes perceber, né, pela história clínica, pelo exame físico, algo que possa servir como um sinal de alerta, né, de que existe alguma coisa por trás disso. Vamos para um pequeno intervalo. Na volta, estaremos tocando no assunto leucemia, que é o câncer mais comum. É só um minuto, não saia daí.